Boa tarde a todos. Bem-vindos à apresentação do relatório de avaliação das condições de vida, uma iniciativa do Melhores Municípios para Viver, edição 2023, organizada pelo Instituto de Tecnologia Comportamental, INTEC. Damos as boas-vindas aos presentes e a todos aqueles que nos acompanham via streaming. Vamos dar início então a esta sessão pela abertura que será realizada pela professora doutora Inês Young Nellen, diretora da Escola de Psicologia e Ciências da Vida da Universidade Lusófona, e também pela professora Patrícia Jardim da Palma, presidente da direção do Instituto de Tecnologia Comportamental. Muito obrigada pela vossa presença. Muito boa tarde, muito bem-vindos a este encontro dos melhores municípios para viver. Gostaria de cumprimentar todas as pessoas presentes e as pessoas também que nos estão a assistir por streaming. Muito boa tarde a todos também. Começo por cumprimentar também a digníssima professora Inês Young Nellen, também é um orgulho também contar com a sua presença. Cumprimentar também aqui o magnífico painel de especialistas, começo pelos senhores, se calhar, a doutora Paula Cunha, o professor João Belim, o doutor Domingos Lopes. Também é um gosto imenso contar com os vossos riquíssimos comentários para este painel. Será com certeza muito rico. Cumprimentar também todos os membros do INTEC. Nós trabalhamos para melhorar a qualidade de vida, o impacto, gerar impacto real, que é isso que nós cada vez precisamos mais. Medir para atuar, para mudar. Fazer uma breve apresentação deste relatório que já está disponível no website do INTEC, no institutointec.pt. Se forem à notícia sobre este evento, podem descarregar o relatório. Dizer-vos que esta é uma iniciativa que o INTEC desenvolve praticamente desde que foi fundado em 2007, desde 2008 que nós desenvolvemos trabalho que tem como missão promover a qualidade de vida nas pessoas, no caso deste projeto, envolvendo a gestão autárquica, portanto ao nível municipal. E este ano, também ao contrário dos anos anteriores, onde em geral nós apresentávamos só uma média nacional, este ano fizemos análises mais detalhadas. E porquê? Porque de facto, quando falamos de condições de vida e de qualidade de vida, muitas vezes os municípios, com a sua heterogeneidade, não encontram numa média nacional uma referência que seja assim tão produtiva para si próprios, não é? Porque de facto há aqui variáveis, que foi as que incluímos este ano, e outras haverão, que pensamos, apesar de continuarmos a dar o benchmarking nacional, naturalmente, mas pensamos que também vão permitir aos municípios fazerem, cada um deles, a sua própria comparação com outros que consideram mais similares, não é? Então, que variáveis foram essas? Uma delas foi o contraste entre municípios do litoral e municípios do interior, porque naturalmente é o feedback que vamos tendo, não é? Como é que se compara uma coisa com outra quando a realidade é bastante distinta. Outra foi a dimensão dos municípios, e aí basicamente o que nós fizemos foi separar os municípios em pequenos, médios e grandes, não é? Pelo número faria talvez sentido agregar os pequenos e os médios, mas os municípios de média dimensão de facto têm especificidades e têm sido também um interesse em termos de investigação. Pronto. Então basicamente nós o relatório está estruturado dessa forma e dizer-vos que lá está, que os indicadores foram recolhidos em fontes do INE e algumas do Pordata, que não têm produção própria, mas que também têm aqui alguns dados às vezes bem estruturados. Portanto, vemos também aqui, mais uma vez, que há alguns municípios onde a quantidade de resíduos recolhidos é significativamente maior. Vemos aqui, por exemplo, nos municípios do Norte, da região Norte, esse indicador é mais baixo, também é mais alto nos municípios do litoral. Outra dimensão que acrescentámos, como dizia, este ano, que é de facto indicadores sobre comunidade e participação cívica, e de facto há aqui um indicador que é meio económico, mas na verdade ele dá-nos uma dimensão social e de equilíbrio comunitário, por isso nós incluímos-lo aqui, que é o famoso coeficiente de Gini, não é?
que é basicamente uma medida de desigualdade, não é? Neste caso, desigualdade de rendimento. E há aqui, de facto, um dado que é particularmente relevante, é que as desigualdades de rendimento entre 2019 e 2021, que foi o período analisado, porque é o período disponível, de facto aumentou bastante. Outra dimensão que avaliamos é a cultura, o lazer e desporto. E, enfim, naturalmente que este período de análise não pode ser desligado da realidade que se viveu com a pandemia, como sabemos, não é? E isso, alguns indicadores como este explicarão seguramente porque é que o número de espectadores por habitante, em média nos municípios, caiu brutalmente, não é? Ainda assim, também podemos ver que em 2021 esse número de espectadores foi maior nos municípios do litoral e nos grandes municípios, embora aí pense que é algo que seria expectável. O volume de negócios por empresa também segue a mesma sequência, não é? Há aqui a área metropolitana de Lisboa, como é visível, é um outlier, não é? Nós a certa altura tentámos encontrar um padrão para comparar os outros municípios, só que ficava a área metropolitana de Lisboa e depois os outros, se fosse de 0 a 100, ficava 100 e os outros ficavam todos abaixo de 50, o que seria... Há aqui, de facto, esta realidade que é facilmente avaliada. A percentagem de estudantes que completou o ensino secundário subiu, e isso é uma boa notícia, subiu significativamente, e é bastante elevada em praticamente todas as comparações, quer no interior, quer no litoral. Bom, há ligeiras variações por região, como vêem no gráfico da direita, mas diria que é uma boa notícia, foi um desenvolvimento no bom sentido. Já agora, não está aqui, mas a taxa de retenção, como poderão ver no relatório, a taxa de retenção no ensino básico também reduziu muito significativamente. Portanto, de facto, em termos de educação, foi um período muito positivo. Depois, outro indicador que é meio económico, mas que tem a ver com as questões de emprego, que é o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outra. Pronto. E aí vimos uma evolução e, mais uma vez, vemos aqui que a tal separação entre municípios de interior e do litoral e municípios pequenos ou grandes faz todo o sentido, não é? Porque, como fomos vendo, há aqui padrões e lá está, depois estar a comparar municípios pequenos com municípios grandes vale na mesma, mas aqui temos a possibilidade de discriminar. Portanto, cá está, nos municípios grandes é superior e nos municípios do litoral também é superior. A duração média das deslocações diárias da população residente, não é? Temos aqui que aumentaram, que é muito interessante também, aumentaram em média as deslocações diárias, mas particularmente vemos aqui que, isto é em minutos, não é? Em média, vemos aqui que os grandes municípios, de facto, têm aqui aspectos, neste particular, não contribuem muito positivamente para a qualidade de vida. E enquanto os pequenos municípios têm aqui, de facto, uma vantagem em termos de condições de vida. Por outro lado, os municípios do litoral têm uma média ligeiramente superior aos do interior, mas não significativa. Portanto, aqui, de facto, o relevante é a dimensão do município, mais do que se ele é do interior ou do litoral. Depois, saúde. Saúde tivemos também, em geral, melhorias em algumas dimensões, mas não nesta em particular, que está a ser projetada, onde tivemos um resultado pior a nível nacional, não é? Em 2021, que é a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório. Portanto, este é um indicador particularmente relevante, porque sabemos que a maior parte das causas de morte está associada ao aparelho circulatório e houve aqui uma subida, sendo que esse valor em 2021 foi bastante superior no interior. Sobre segurança, destacar aqui os crimes, especificamente aqui o furto em residências, que é um indicador
que é particularmente relevante, porque a residência, não é? A nossa casa é o nosso refúgio, o nosso local, e quando é de facto assaltada, isso é particularmente lesivo do ponto de vista do nosso bem-estar. E esse indicador subiu entre 2019 e 2021. O tal índice de transparência, da Transparência em Portugal, liderado, penso, pelo nosso colega Nuno Cunha Rolo, no qual nós nos baseamos. E, como vemos aqui, não há assim diferenças muito significativas neste indicador, embora se observe que a transparência é maior quanto maior em dimensão for o município. Bom, turismo, já sabemos, temos aqui, como referi há pouco, algumas regiões que se destacam, como é conhecido, não é? Particularmente no caso do Algarve, da região da Madeira, mas também da área metropolitana de Lisboa, e selecionamos aqui como indicadores de exemplo a taxa líquida de ocupação. Está. Também vemos que baixou, isso também pode explicar outros indicadores em algumas destas regiões. Baixou de 2019 para 2021, é maior no litoral, como também nós intuíamos, e é maior nos municípios grandes. Vou voltar a dizer que uma das vantagens desta análise mais detalhada que fizemos este ano é que nós conseguimos ter aqui clusters, não é? Digamos, perfis quase, e esse também é um desafio futuro que queremos abraçar, quase identificar perfis de municípios que partilham, comungam, digamos, aspectos em comum. Muito obrigado, professor Miguel, por esta apresentação sobre o relatório e os dados, por tê-lo feito de uma forma tão leve, esta quantidade de dados estatísticos, que com certeza todos nós começamos a refletir e também a questionar alguns dos resultados apresentados. Dados não nos faltam e qualidade de especialistas também não, e portanto vamos então abrir a nossa sessão de reflexão e debate sobre o relatório apresentado. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje a partilhar, a discutir e sobretudo a refletir sobre estes resultados. Portanto, eu vou estar aqui juntamente com o professor Miguel Pereira Lopes a moderar esta sessão. Portanto, em primeiro lugar, falando aqui sobre a questão do aumento significativo a nível nacional da percentagem de estudantes que completam o ensino secundário e da redução da taxa de retenção e desistência no ensino básico. E este resultado com simultaneamente o aumento acentuado a nível nacional das desigualdades de rendimento, portanto o coeficiente de Gini. O número de licenciados tem vindo a aumentar, sobretudo na área metropolitana de Lisboa e nos grandes municípios. Em que medida é que este investimento das famílias, dos indivíduos na educação, que parece não ter ainda um retorno visível no aumento da mobilidade social e da diminuição das desigualdades, estará a criar expectativas que não são cumpridas. Estaremos a criar aqui uma espécie de tempestade perfeita, pessoas com mais educação e pouco acesso a oportunidades. Deixar aqui também uma ideia para discussão. Se não é educação, então, ou se não parece ser educação, qual poderá ser o caminho para reduzirmos então as desigualdades? Relativamente à taxa de atração líquida de trabalhadores por conta do outrem, foi uma taxa negativa nos municípios do litoral e positiva nos do interior. Este é um resultado positivo, mas qual poderá ser a sua contextualização, a sua justificação? Poderá ter a ver com o outro resultado de uma maior taxa de turismo nas zonas litorais? Poderá ter uma outra justificação? E, por último, deixar aqui a questão da redução da presença em espetáculos. Portanto, esta diminuição da presença em espetáculos é um efeito colateral da crise económica, é uma herança da pandemia combinada com a digitalização, poderá ilustrar a necessidade de reinventar a forma como se vive e também como se financia a cultura. O que é que nos diz aqui esta estatística?
Deixo aqui estas ideias e agora junto-me aqui ao painel. Se há uma coisa que eu tenho dito ao longo da vida, e vou dizer até morrer, é que sem medição não há gestão. Não há ninguém dos milhares de dirigentes da administração pública que me ouviram falar nos diversos cursos do INA, CAGEPs, ao longo de 10 anos, que eu não tenho insistido nisto. Nós estamos no topo da Europa, não sei se sabem no Brasil, mas estamos no topo da Europa, nos países da União Europeia, naqueles, em termos de pesquisa, para os papers, mas estamos na cauda da Europa, na pesquisa que vai concretamente, ou na investigação que vai para as empresas. De facto, aqui continuamos a ter um problema. São muito importantes. Sem dados não há reflexão possível. São a base de tudo. Depois não são só os dados estatísticos, não são só estes dados quantitativos. E daí eu saúdo o INTEC pela ideia que aqui o professor Miguel Lopes apresentou de evoluir no sentido em que haverá novas iniciativas, novas edições que terão já em conta uma dimensão qualitativa. É importante. A percepção também é importante. Eu, como autarca, enfim, no papel de autarca, é importante perceberem o que é a minha cidade, o que é que eu tenho que fazer para que a minha cidade, e aqui quando eu falo em cidade, é a minha cidade, é o meu município, é a minha região, o que é que eu preciso de fazer para que ela seja atrativa. O Richard Florida dá-nos algumas pistas, enfim, e alguns dados que nós aqui vimos vão nesse sentido. Portanto, acho que isto é, enfim, uma primeira nota para dar os parabéns, para agradecer, para dar os parabéns e para dizer que, de facto, me parece muito relevante e convidar, aconselhar, se me é permitido, os municípios que nos estão a ver e os autarcas, de facto, a aderir a este projeto. Que não fique a ideia de que aprender não compensa. Aprender compensa. Porque ontem, no lançamento desse programa Avançar, foi lá o Dr. Paulo Marques, que é o coordenador do Observatório do Emprego Jovem, e que fez uma avaliação. Ainda, felizmente, já temos muito poucos jovens a sair do sistema de ensino ou do sistema de formação com baixas qualificações. Há muitos que já saem, e cada vez mais, que vão para o sistema de ensino superior e que saem licenciados, e depois mesmo temos jovens que vão para o sistema de qualificação intermédia, de graus intermédios, nos programas do IFP e outros, que saem aquelas qualificações intermédias altamente qualificados e muito bem pagos. E essa também é uma justificação quando se compara qualificações de nível superior com qualificações de nível não superior, mas de nível intermédio. O Fórum Económico Mundial também lançou um relatório há uns tempos que era que competências do futuro. Ninguém sabe ainda muito bem quais são as competências, já é no prazo de 10 anos, se calhar até mesmo daqui a 5 anos, há muitas incertezas, e aquilo que o professor João Guilherme dizia, que é a rapidez e a velocidade da mudança é de tal ordem e das alterações, que de facto nós temos muita dificuldade em acompanhar o ajustamento. Aquilo que sabemos é, uma pessoa mais qualificada, tem mais competências e tem mais capacidade de se adaptar à mudança e de se ajustar às necessidades dos empregos do futuro do que uma pessoa sem qualificações. Vamos então apresentar a rede de municípios com qualidade de vida. Esta rede vai precisamente englobar os municípios que se preocupem com a qualidade de vida. E, portanto, esta rede tem como grande missão ajudar os municípios a desenvolverem, a avaliarem, a medirem, a desenvolverem, a implementar políticas para melhorar a qualidade de vida dos seus municípios, dos seus municípios, dos seus investidores, do tecido empresarial, das pessoas que habitam e vivem, de facto, no seu território, no espaço do seu território, de forma cada vez que as pessoas e os investimentos e os agentes económicos se sintam cada vez, e agentes sociais, obviamente, se sintam cada vez mais orgulhosos e satisfeitos com a sua própria comunidade.